Paz do Senhor a todos. Mais um culto de jovens que se inicia nesse sábado. Espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais um culto, mais uma palavra. Primeiramente, gostaria que você pegasse sua Bíblia. A gente vai ouvir um pouco daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração, assim como Ele falou ao meu coração. Tá bom? Pega a sua Bíblia. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos estar falando com o Senhor. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento de estarmos aqui, Pai. Pai, reunidos, Deus, online, Pai, cada um na sua casa. Jesus, mas com o mesmo coração, com o mesmo propósito, Pai, que é de ouvir, Jesus, do Senhor, Pai. De obedecer a sua vontade, Jesus, de fazer a sua vontade, Jesus. Pai, então eu peço que o Senhor caia, Deus, sobre este lugar, em nome de Jesus, que eu possa, Deus, transmitir aquilo que o Senhor falou no meu coração, Pai, com toda clareza, Pai, com todo modo, Pai, para que todos consigam entender, Pai. Deus, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor, Pai, que todo o meu eu, Deus, caia por terra. No nome de Jesus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos estar abrindo a Bíblia em Êxodo. Essa semana o Senhor falou muito comigo em relação à dependência. Essa semana eu li muito sobre Moisés, todos os dias eu li sobre Moisés. E foi uma semana onde eu aprendi muito, né? Como ser dependente do Senhor. Eu me coloquei no lugar de Moisés muitas vezes, como ele liderando o povo de Israel, né? Algumas situações eu falava, imagina só, porque muitas vezes a gente só lê, a gente não sabe como, a gente só lê, né? Nós não colocamos isso numa prática, a gente não para pensar que isso é real, né? A gente não fala, poxa, como será que Moisés lidava com certa situação, Essa semana foi uma semana que eu parei para refletir muito e meditar nas palavras de Êxodo, né, onde aparece a história da libertação do povo. Então a gente vai começar em Êxodo 14, né, capítulo 14, a partir do 10, tá bom? Então vamos lá, Êxodo 14, 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Verso 14. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. E aí tem o 15, né? Mas eu queria que a gente parasse para analisar essa parte, né? Do 10 ao 14, né? Um pouco antes, no começo do capítulo 14, né? O Senhor fala a Moisés, Moisés, vocês vão estar saindo, mas o próprio Deus falando, eu vou endurecer o coração do Faraó para que eles persigam vocês, eu vou dar liberdade, eu vou libertar vocês agora, totalmente, né, dos egípcios. Eu vou fazer isso. Eu que vou fazer com que eles vão até vocês, né? E aí, quando tudo isso começa a acontecer, né, porque o próprio Deus falou para Moisés, né? Muitas vezes é isso que acontece conosco, né? O Senhor fala palavras ao nosso coração, mas imagina Moisés olhando com os próprios olhos, né? Ele com todo aquele povo ali caminhando, e aí ele começa a avistar de longe o povo egípcio, né? Os cavalos e os cavaleiros de Faraó vindo atrás deles, né? Imagina como o coração de Moisés deve ter ficado. Com certeza Moisés não se abalou porque o Senhor tinha falado com ele, mas o povo se abalou.
o povo chegou nele e falou no verso 11: será que não tinha caixão, não tinha sepultura suficiente lá no Egito? Porque você trouxe a gente aqui pro deserto pra gente morrer aqui? Por que você fez isso e tal? Começou a martelar Moisés, né? E eu fico imaginando como deve ter sido, né? Moisés deve ter sido um cara muito calmo, cheio de temperança, cheio de domínio próprio, porque se muitas vezes é nós, muitas vezes a gente vai falar: ô, vocês estão reclamando, então se vira sozinho, né? Faz do jeito que vocês quiserem, né? Mas não, ele falou: pessoal, calma, né? O Senhor vai nos dar escape, ele vai mostrar que está com a gente. Foi exatamente essas palavras que Moisés falou, acalmando o povo. E aí no verso 15, ele diz assim: o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar. E aí vocês já conhecem a história, né? Ou seja, quando essas muitas bordoadas de todos os lados estão vindo sobre Moisés, o que ele faz é clamar ao Senhor. Ele fala, né: Senhor, eu sei que o Senhor já prometeu, mas o povo tá louco aqui atrás de mim. Eu preciso do Senhor. E aí o Senhor fala: ô, por que você está clamando? Diga pro povo marchar, estende aí o seu cajado sobre o mar vai se abrir, vocês vão passar. Mas marcha. E aí é isso que acontece, né? E aí o que me fez refletir foi a questão de depender do Senhor. Imagina se Moisés ele não tivesse ouvido a voz do Senhor num momento como esse, como ele teria esse escape, né? Ele teve que simplesmente falar: ok, Senhor, agora eu vou fazer aquilo que o Senhor já me falou para fazer. Eu preciso depender do Senhor. Eu preciso entender que o Senhor está no comando, e muitas vezes nós não fazemos isso, né? Às vezes acontece de nós não termos um relacionamento com o Senhor, então quando acontece situações como essa, a gente não tem o que fazer, a gente fica... nós vemos os cavaleiros de Faraó se aproximando e do outro lado o povo falando na nossa orelha, e a gente fica: vou ficar louco, né? Porque nós não temos aquele escape que Moisés teve, de: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, o Senhor já me deu a palavra, mas mesmo assim eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me dê esse escape, né? E é isso que o Senhor espera das nossas vidas. É isso que o Senhor espera das nossas vidas, porque o que acontece é que Moisés ele não seria o líder, ele não seria escolhido como líder se ele não tivesse um coração voltado a um relacionamento com o Senhor que o tornasse dependente. O que aconteceu com Moisés? Ele era uma pessoa que tinha o relacionamento com o Senhor, via o Senhor face a face. E isso tornou ele uma pessoa totalmente dependente do Senhor. Se você ver a história de Moisés, as intervenções foram dependência, né? Como nós vamos alimentar o povo? O povo está clamando aqui: Senhor, calma, eu vou trazer uma nuvem que trará as codornizas e vocês vão comer. O povo está passando frio no deserto. O Senhor vai ser a coluna de fogo e no dia vai ser a sombra. Né? Como a gente vai resolver a questão das roupas? Eu vou ser aquele que vou esticar as roupas. Entende? O Senhor foi totalmente a provisão deles. O Senhor foi a provisão daquele povo para que Moisés, e não só Moisés, mas o povo todo de Israel aprendesse a ser dependente do Senhor. E é isso que o Senhor deseja das nossas vidas. Nós precisamos entender essa dependência. A gente não pode ser independente. O que acontece no Éden é que o que a serpente mais queria fazer era isso: nos tornarmos independentes de Deus. Ela oferece o fruto e fala: olha, vocês vão ser como Deus. Vocês vão ter como discernir entre o bem e o mal. Ou seja, vocês não vão precisar mais do mediador. Vocês não vão precisar mais de alguém. Vocês vão sozinhos saber o que é o bem e o mal. Ou seja, vocês não vão mais ser dependentes de Deus. A serpente falando, né? E aí foi o que aconteceu. Ou seja, todas as vezes que Satanás ele propõe algo, é para que você se desvincule, Você seja independente das coisas do Senhor. E por isso que o Senhor fala que nós precisamos ter um coração como o de uma criança. Porque uma criança é totalmente dependente dos pais.
Uma criança não sabe atravessar a rua se não der a mão para os pais. Ela não sabe se portar em certos lugares. Ela não sabe nada. Não sabe colocar comida. Não sabe fazer comida. Não sabe tomar banho. Não sabe nada. É uma criança. E o Senhor fala: tenha o coração como de uma criança. Por quê? Porque vocês precisam entender que sem dependência não tem como. Não tem como você ter sucesso. Né? Sucesso não falo de, de realizações, mas eu falo de cumprimento de propósito. Né? Muitas vezes nós não temos esse sucesso, né, de cumprir aquilo que o Senhor está nos chamando, porque nós não temos dependência. E como termos dependência? Relacionamento. Relacionamento no secreto com o Senhor. O relacionamento ele nos dará dependência. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas da nossa maneira. Nós queremos fazer as coisas do jeito que nós queremos, né? E o Senhor nos ensina a sermos dependentes. O Senhor nos ensina e fala: opa, peraí, não é assim. Né? E é no secreto que nós somos trabalhados todos os dias. Né? E aí eu pergunto, né? Eu deixei algumas coisas anotadas aqui no computador. Né? E aí eu pergunto: será que você tem sido dependente do Senhor? Essa é uma pergunta para mim também. Será que você tem entregado todas as suas vontades ao Senhor, todos os seus planos, todos os seus métodos também ao Senhor? Né? O Senhor tem nos chamado para sermos o libertador, assim como Moisés. O Senhor tem nos chamado a sermos o libertador, onde o Senhor nos colocou. Seja no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa família. Né? Só que quando nós depararmos com situações que vão nos bombardear, será que nós vamos ter a audácia de chegar no Senhor e falar: Senhor, estou aqui, eu preciso do escape do Senhor, e agora? Né? O Senhor vai falar: vai filho, você não vai ficar perdido. Né? Porque aqueles que confiam no Senhor são como a águia, né? Que se renova. Então, não tem como, né? Você não fica perdido quando você está debaixo dos pés do Senhor. Eu queria só um pouquinho, pessoal. Eu deixei anotado aqui também a história de Esther, né? Esther, nós vamos abrir aqui. Mas na verdade nem precisa abrir, eu vou dar uma recapitulada. O que acontece no livro de Esther é que Esther é uma jovem, né, bem resumido. Esther é uma jovem, né, que concorreu ao concurso, né, para se comparecer ao rei. E o rei gosta muito dela e ela se torna rainha. Né? Só que o rei e a rainha não eram a mesma coisa, né? O rei, ele lidera, né, soberano. Só que a rainha não via o rei todos os dias, não era uma coisa assim: a rainha agora manda também. Não na mesma proporção do rei. E aí tinha um cara que chamava Amã, né, que ele era o inimigo do povo de Israel. Né? Esse Amã, ele era um cara conhecido do rei, né? Ele era o braço direito do rei. Então ele chega no rei e fala: rei, tem um povo, né, o povo judeu, que eles não se dobram, não se curvam à vontade do rei, eles não obedecem às coisas, eles estão, né, e falou, descascou o povo judeu. Né? E aí ele falou: tô com um plano aqui, né, para exterminar esse povo e tal, e não sei o que. E como ele era um cara muito chegado do rei, o rei tira o anel e dá pra ele, fala assim: que você assinar, eu assino embaixo, que você colocar, eu assino embaixo, eu confio em você. Né? O anel, ele tinha esse poder, né? Quando você vai assinar um documento, você faz sua assinatura. Naquela época, o rei, ele não fazia assinatura, ele tirava o anel e sabe, ele fazia dá uma colada assim, né, pra ficar a marca, tipo um carimbo. E aí foi isso que aconteceu. A mãe, ele faz um decreto e solta por todo o povo, né, falando ao povo o povo judeu que está no nosso meio:
todo vai ser morto. E aí, Esther tinha um tio que chamava Mordecai, né, ou Mardoqueu, como você quiser chamar. E aí ele fica sabendo disso e chora e se lamenta e fala ao Senhor, e o Senhor ele e o Mordecai, ele tem a estratégia, ele vai e fala e vai até a rainha, né? Bem resumido, né? Ele vai até a rainha e aí ele fala, perdão, ele não vai até a rainha, né? A rainha fica sabendo da situação dele, manda um homem ir lá para falar com ele, enfim, bem resumidamente, né? Mordecai chega para ela e fala: "Ei, será que não foi para um tempo como esse? Será que não foi para um tempo como esse que você assumiu o lugar de rainha? Será que não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou aqui para ser a libertadora do povo? Porque se você se calar, né? Porque quando ele fala isso, ela fala, né? Ela fala, ai, mas não é assim, né? Não é fácil assim. Eu não vou entrar lá e vou falar com o rei, né? Já faz mais de um mês, na palavra, se você quiser ver. Já faz mais de um mês que eu não vejo o rei, né? E ninguém, nem homem, nem mulher, ninguém pode chegar na presença do rei sem ser convidado. Ou seja, se eu entrar lá, mais de um mês que eu não vejo ele, se eu entrar lá sem ser convidado, provavelmente eu vou morrer. A não ser que ele estenda o cetro dele para mim, né? Como um sinal de eu estou te recebendo aqui. Ok. Aí ele fala, né? Ela fala isso pro tio dela, Mordecai. Aí Mordecai fala: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se você não quiser, se você se omitir, o Senhor vai dar escape. De algum jeito o Senhor vai nos livrar disso. Porém, você não vai escapar. Ele só fala isso. Tranquilo, não quer nos ajudar? Não quer ajudar o seu povo? Ok, o Senhor vai dar escape de outra maneira. Mas quem sabe não foi para isso que o Senhor te colocou. Se você quiser arregar, né, falando na linguagem de hoje, se você quiser se omitir, ficar para trás, o problema é seu, né? Mas se a espada vier no povo judeu, não acho que você vai ser poupado, porque você também é do povo, né? E aí ela fala: não, ok, tá bom, peça pro povo jejuar por mim, né? E tudo isso, se você puder ler o livro de Esther inteiro, é bem pequeno também, é uma história muito interessante, né? E ela vai, comparece ao rei, o rei estende o cetro dela, ela vai, marca um jantar com o rei, fala tudo que ela precisa falar, né? E o que acontece? O rei, ele cancela aquele decreto que ele tinha assinado. Ou seja, Esther foi chamada para um tempo como aquele. Esther foi chamada para um tempo como aquele. E o tempo foi de libertação, assim como Moisés. Moisés foi chamado para o Senhor para guiar o povo do Egito para a terra prometida. E Esther também. Esther também. Ela foi chamada para ser a rainha que libertaria o povo da condenação. E o Senhor tem nos chamado, né? Agora leva para o mundo espiritual isso, né? Para o que o Senhor tem chamado você? Para hoje. O que o Senhor tem chamado? Porque a gente fala de Moisés, né? Nós falamos de Esther, nós falamos de qualquer outra pessoa, e muitas vezes, né, a gente não coloca isso no plano real de hoje, né? No que o Senhor tem te chamado? O Senhor colocou você na família que você está, não foi à toa. O Senhor colocou você no bairro que você está, e não foi à toa. O Senhor colocou você na rua que você está, no trabalho, na sessão, no setor que você está, na sala que você está, e não foi à toa. Né? Agora pensa no que o Senhor tem te chamado, o que dentro de você queima. Fala: meu, se eu pudesse mudar isso no mundo, seria isso, né? Provavelmente o Senhor te chamou para fazer isso, né? Não no âmbito gigantesco, né? Muitas vezes o que queima no seu coração é trabalhar com crianças, né? E isso queima no seu coração, queima, eu preciso. E provavelmente pode ser que isso, o Senhor chamou para você fazer isso, você ser um representante do Senhor,
Assim como Mordecai fala para Esther, quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te colocou aí onde você está? Quem sabe não foi para um tempo como esse? Agora reflete aí você e fala aquilo que queima no meu coração, o que é, né, Senhor? O que é, Senhor? Faz essa pergunta para você, porque o Senhor tem nos levantado, mas o Senhor não quer que nós sejamos independentes, né? O Senhor nos coloca na posição onde o Senhor quer, o Senhor nos leva aonde Ele deseja, e nós para nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Não é isso que o Senhor deseja. Não é isso que o Senhor deseja. Nós precisamos ser dependentes. E é isso que agrada o coração do Senhor. Imagina se Moisés quisesse resolver tudo pela força do braço dele. Foi isso que aconteceu antes dele ser chamado. Ele vê um israelita sendo abusado, né? Apanhando. E aí ele fica indignado com isso e vai lá e mata o egípcio que estava torturando ele. Ou seja, ele queria resolver as coisas com a força do próprio braço e não deu em nada. Mas quando ele entendeu que ele precisava de ser dependente do Senhor, quando ele entendeu que ele precisava jogar tudo aos pés do Senhor, então o Senhor começou a usar ele. E aí eu não estou falando de você precisa disso para ser grande dentro da igreja, para ter cargos dentro da igreja. Eu não estou falando disso, nem todos terão cargos, né? O problema muito da igreja brasileira é achar que todo mundo precisa ter cargo dentro da igreja, né? E aí a gente desmotiva aqueles que não têm. Não, você que não tem, você pode ser um agente dentro do seu trabalho, da sua casa, né? Não é porque você não tem nenhum cargo dentro da igreja que você é inútil. Você precisa colocar o joelho no chão e falar: Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Muitas vezes o chamado do Senhor é que você seja um libertador dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho. E esse é o desejo do Senhor. Em todos os lugares que nós formos, nós levarmos libertação do Senhor. É isso que o Senhor deseja nas nossas vidas, né? Mas o que eu quero enfatizar nós precisamos sermos dependentes do Senhor. Dependentes. Assim como Esther, assim como Moisés. Moisés, ele, se você pegar do começo ao fim, nós vamos ver todas as vezes em que o Senhor falou: ei, eu vou cuidar disso. Ah, mas Senhor, ele vinha e clamava, porque o povo estava aqui, ó, né? E aí ele: Senhor, é isso que está acontecendo, o povo não para de murmurar. E aí o Senhor falava assim: ó, diga ao povo que alguma coisa, eu vou fazer isso, eles verão que eu sou com eles, sabe? Dependência total. Dependência total. O Senhor, ele tem nos chamado a isso. O Senhor tem nos chamado, né, para ser o libertador. Mas como nós vamos ser os libertadores se nós fazemos tudo da nossa maneira? Como? Como? Há um clamor dentro do nosso coração de fazer as coisas, e glória a Deus por isso, de realizarmos coisas para o reino, de fazermos as coisas, né, e impactarmos o nosso bairro, a nossa cidade, o Brasil, né? Mas como nós faremos isso se nós não formos dependentes do Senhor? Como nós faremos isso? E o terceiro que eu marquei aqui foi Neemias. Neemias, vamos abrir lá em Neemias. Eu vou abrindo aqui, eu vou dando um tempo para todos estar folhando também. Neemias, tudo Velho Testamento. O que acontece com Neemias, nós vamos ler a partir do 1, é que ele pede um relatório de como está, né, a cidade dele, em Jerusalém. Ele fala: povo, vai lá e vê como que está a cidade e volta aqui. Nós vamos ler a partir do capítulo 1. Neemias ora por Jerusalém. 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio
e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Senhor, diante do Deus dos céus. Então o que acontece aqui? Ele pede o relatório da cidade de Jerusalém e o pessoal que foi fazer esse relatório, eles voltam. Eles voltam, né, e falam, olha, a cidade está em ruínas, os portões estão quebrados, tá tudo zoado. E aí, o que Neemias faz? Ele chora e lamenta, chora e lamenta, chora e lamenta ao Senhor e ora ao Senhor, né? E aí, vamos continuar aqui, no verso 5. E aí ele diz, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam atentos os seus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atenda a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite. E ele começa a orar, fala, o Senhor diz, o Senhor diz que se nós voltássemos o nosso coração ao Senhor, o Senhor se arrependeria e nos mudaria, né, e tal. E ele vai falando. E aí ele diz aqui, né, nesse tempo eu era copeiro do rei. E aí a partir do verso 2, né, mostra ele trabalhando para o rei, né, ele indo lá, servindo o rei. E aí mostra que ele foi servir o rei e ele estava com um semblante triste. E ele deixa enfatizado, eu nunca estive na presença do rei triste. E aí quando ele vai servir o rei, ele está, né, com semblante, com o rosto triste. O rei fala, o que aconteceu? Você não está doente e está desse jeito, tá triste? Deve ser uma doença, né, do coração. O rei fala assim para ele, o que aconteceu? E aí ele fala, como que eu... Olha a resposta dele para o rei, ele era copeiro. E como eu não poderia estar triste se a cidade onde meus pais estão enterrados está em ruínas? E aí o rei fala, opa, peraí, o que você está querendo? E aí ele fala, me deixa reconstruir. Olha Neemias, me deixa reconstruir a cidade. E aí o rei fala, de quanto tempo você vai precisar? E aí ele fala tanto, e aí o Senhor usa ele. Interessante isso, porque muitas vezes nós ficamos só na área da oração, né? Nós vemos a necessidade, como a necessidade, né, de Moisés, né? Nós vemos a necessidade. E aí nós não estamos aptos a ir para a ação e fazer, né? Nós estamos aptos só apenas a orar. E muitas vezes acontece de o Senhor querer que nós sejamos a própria resposta da nossa oração. É isso que acontece com Neemias. O que ele faz? Ele ora e fala, Senhor, tá tudo errado, a cidade está toda desconstruída. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu acredito que quando ele vê a cidade destruída, ele fica triste, ele chora, ele lamenta, ele ora ao Senhor, mas ao mesmo tempo ele deve ter gerado uma ansiedade dentro do coração dele e falar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso. E aí ele vai servir o rei fala, o que está acontecendo? E ele fala, a minha cidade está toda quebrada, em ruínas, né? Me deixa ser o líder, o precursor, aquele que vai estar lá, né? E aí o rei fala, vai, né? Isso falta nas nossas vidas. Nós precisamos não ser apenas aqueles que oram, mas aqueles que põem a mão no arado de verdade, né? Aqueles que fazem para o Senhor, aqueles que sabe, que se planejam de verdade, né? Assim, né, tem um estudo, né, daquela parte em Lucas, né, que Maria derrama o nardo, né, o perfume aos pés de Jesus. E aí mostra como seria isso nos dias de hoje, né? Aquele perfume era um perfume muito caro, que equivalia a 12 meses de salário. 12 meses de salário. Isso está lá também no rodapé na Bíblia de Estudo. 12 meses de salário, era muito caro, muito caro. Imagina você pegar seu salário e guardar 12 meses.
tudo, é tudo, o ano inteiro. O ano inteiro você vai pegar todo o seu salário e vai colocar. Vamos supor que você ganhe R$ 1.000, eu acredito que é um salário mínimo, vai estar lá com R$ 12.000. R$ 12.000 num perfume. E aí você vai e compra esse perfume. E aí quando você vê Jesus, você derrama aos pés de Jesus. E que isso tem a ver com Neemias, né? Neemias foi exatamente isso. Neemias viu a necessidade e foi. Maria, ela não ficou apenas na oração, né, na entrega de oração ao Senhor, mas ela trabalhou. Ela trabalhou, juntou, comprou e entregou a melhor adoração ao Senhor. O melhor que ela poderia dar, ela entregou ao Senhor. Imagina você fazendo isso. É um paralelo totalmente diferente, mas os dois se encaixam. Imagina você trabalhando e guardando 12 meses para chegar e jogar aos pés do Senhor e falar: Senhor, é isso aqui, ó. É isso que eu quero. Não apenas lágrimas, né? Tem um vídeo que eu vi que falava desse assunto, né? Nós precisamos entregar suor e lágrimas, né? Lágrimas pelo perdido, né? Lágrimas aos pés do Senhor, mas também suor. Nós precisamos trabalhar muito para o Senhor, para que quando nós entregarmos a verdadeira adoração, nós derramarmos o melhor para Ele. E foi assim com Neemias, né? Neemias não foi só apenas aquele que ficou nas lágrimas, né? Nas lágrimas, Jerusalém está toda destruída. Não, mas ele falou: eu estou apto para suar pela minha cidade, eu estou apto por suar pelo meu povo. Assim como Moisés, eu estou apto por suar pelo meu povo. Assim como Esther, eu estou apta para morrer pelo meu povo, né? Porque se ela entrasse na sala onde o rei Assuero estava, e o rei rejeitasse ela, né, não estendesse o cetro a ela, ela seria morta. Então ela falou, né, pro tio dela: faz um jejum, todo mundo, reúne todo mundo e faz um jejum de 3 dias, eu vou entrar lá. Se for pra morrer, então eu vou morrer, mas eu vou fazer isso, eu tô apta para dar o meu suor e as minhas lágrimas pro meu povo. O que o Senhor tem dado, tem queimado no seu coração? Será que você está apto a não apenas dar suas lágrimas, mas suar por isso também? Será que você está apto a não apenas ficar na área do espiritual, mas colocar a mão mesmo no arado e falar: Senhor, é isso? É isso que o Senhor quer? Então fechou, vamos junto, vamos estar lá, vamos buscar o Senhor, vamos buscar a sua vontade e vamos dar frutos, né? É isso que falta nas nossas vidas, na minha vida, nas nossas vidas como igreja global, mundial, né? Não apenas ficar na área da oração e do planejamento, mas colocar a mão e falar: vamos embora, vamos fazer isso. Pessoas vão ser libertas, pessoas vão sair da escravidão, assim como Moisés, pessoas não vão morrer mais, assim como Esther, né? E pessoas vão ser reconstruídas, assim como Neemias, né? E vamos nessa, vamos com todo vapor, né? Falta isso nas nossas vidas, e que você pare para refletir hoje e falar: Senhor, o que o Senhor tem me chamado? É para essa área? Eu não sei ainda, então eu vou buscar incessantemente, dia e noite, dia e noite. Agora eu já sei qual é a vontade do Senhor, então vamos pôr a mão no arado, vamos pôr a mão e vamos embora. Não vamos mais ficar nessa de: será que... Não, vamos, porque o Senhor tem nos chamado. Se o Senhor nos chamou, o Senhor vai nos capacitar. Assim como Moisés, Esther, Neemias, o Senhor não deixou nenhum desses desamparado em nenhum momento. Por quê? Porque o Senhor estava à frente. Amém? Que essa seja a nossa fome por mais do Senhor, por entender qual é a vontade dEle, e para refletirmos de verdade, né, no que o Senhor tem nos chamado, e pararmos de ficar apenas no âmbito da oração, mas suarmos, né, suarmos pelo Senhor, suarmos de verdade, colocar a mão no arado e entregar o melhor perfume, entregar as melhores lágrimas, entregar a melhor adoração ao Senhor. Amém? Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Espero que o Senhor, que essa palavra tenha frutos. Isso não depende de mim, é do Espírito Santo. Então, que a presença do Senhor inunde a sua vida aí onde você está, que essa pregação de hoje não seja algo para apenas você desligar a TV e esquecer, mas que você coloque isso no seu secreto, todos os dias, no seu tempo de oração, falar: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer? Porque eu quero ser dependente do Senhor naquilo que o Senhor vai me colocar, né?
E aí quando isso acontecer, o Senhor, nós, né, colocarmos a mão no arado, pararmos de falar, será que o Senhor quer ser? Não, não, vamos nessa, vamos colocar a mão no arado, vamos colocar nossas forças e fazermos a vontade do Senhor. Amém? Vamos estar orando, fechando os nossos olhos. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra, obrigado, Jesus, porque o Senhor falou aos nossos corações. Pai, nos gera dependência, Pai, assim como Moisés, Pai, viu diversas vezes, Pai, o Senhor viu a tua mão, viu a tua provisão, viu o teu coração e os teus olhos várias vezes, Pai. Assim também nós queremos, Pai. Nós queremos, Deus, ver o Senhor, nós queremos ver a tua provisão, nós queremos depender do Senhor todos os dias da nossa vida, para que nós sejamos dependentes do Senhor. Assim como todas essas pessoas que nós vimos e ouvimos hoje, Pai. Deus, nós pedimos que o Senhor nos torne dependentes, assim como essas pessoas, Pai. Assim como essas pessoas, Pai. Para que nós possamos dar frutos, Deus. Em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor. Deus, consagramos o dia de hoje, o dia de amanhã, nas suas mãos. Pai, pedimos que o Senhor nos fortaleça todos os dias para que façamos a tua vontade, Deus, no dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Amanhã nós teremos culto às 6, né? Espero todos vocês lá. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém?